O que você faria se chegasse em casa e pegasse a ex do teu marido andando de baby doll? Chega mais que hoje a gente viaja pra França junto com uma brazuquinha que se meteu numa confusão. O negócio foi tão feio que o que podia ter acabado até em deportação ou assassinato. Antes de começar, eu vou falar aqui um pouquinho com quem quer morar em Portugal. Tá acontecendo uma série de mudanças nas leis de imigração de lá. Antigamente, muitos brasileiros entravam em Portugal como turista e só depois pediam a residência. Era uma forma de ficar legal lá no país. Só que isso mudou. A partir de agora, todas as pessoas que querem morar em Portugal vão ter que fazer o pedido no consulado e vão poder mudar quando estiverem com visto adequado. Então você quer dizer que tem que pedir o visto antes de ir para Portugal? Se quiserem morar, sim. Complicou a situação? Sim, tá mais difícil, mas não impossível. Daí a necessidade de procurar um escritório de advocacia de imigração que vai jogar real, que não vai te enrolar, mas também que vai sondar todas as possibilidades de fazer teu processo dar certo. Vai tentar lá todos os caminhos. Eu vou deixar o contato da doutora Nicole e da doutora Júlia aqui na descrição para vocês. Foram elas que fizeram o nosso processo e eu sou muito grata. E graças ao trabalho dela que a gente está aqui na Espanha hoje. É um escritório que é de confiança, fez tanto meu como do Tadeu, da Maia, da família do Tadeu todo. E assim, eu ainda vou contar a história do que ela fez para nós, viu? É sensacional como ela achou caminhos para fazer o nosso processo dar certo. E agora segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Sandra. Sandra tinha o sonho de morar na gringa. Ela é do interior do Brasil e ficava fascinada quando alguém comentava como era a vida nos Estados Unidos, na Europa, até que surgiu uma oportunidade dela ir para Portugal. Chegando em Lisboa, Sandra foi trabalhar como cuidadora de idosos. Ela ganhava um salário de 650 euros, só que pagava 400 de aluguel. Ela pagava 400 euros, não era para alugar uma casa, não. Era para alugar um quarto na casa de uma pessoa. Só um quarto. Sair do Brasil para passar perrengue não era bem os planos da Sandra. Aí ela, conversando com uma amiga, a amiga falou assim: Sandra, por que você não vai para França? Lá dá para ganhar muito mais. Essa amiga estava voltando para o Brasil, mas tinha um conhecido que vivia lá em Paris e podia dar uma ajuda ali para Sandra. Sandra entrou em contato com esse amigo. Eu vou chamar esse cara aqui de Ronaldo. Sandra entrou em contato com o Ronaldo e ele se prontificou a ajudá-la. Ele falou assim: vem que eu te ajudo a procurar um trabalho. Você pode morar aqui em casa. E quando você estiver trabalhando, você me paga. O cara ofereceu ajudar a Sandra a arrumar trabalho e até casa para ela morar. E mais, Ronaldo ofereceu dinheiro emprestado para Sandra. Tipo assim, ela comprava o que ela precisava e ele ia anotando. Quando ela arrumasse o trabalho, ela pagava ele. Esse era o combinado. Sandra não pensou duas vezes e partiu Paris. Ronaldo vivia num AP de um quarto. Eles passaram a dividir esse quarto e a casa inteira, né? Bonzinho, Ronaldo, não acha? Pois bem, as coisas para Sandra foram dando certo. Ela conseguiu trabalho, Ronaldo realmente ajudou, fez tudo o que ele tinha prometido e até mais. Os dois começaram a ter um caso. Ronaldo e Sandra começaram a namorar. Ele era muito companheiro, muito cuidadoso, amoroso, era tudo tão perfeito. Quando uma mulher fala assim, a gente logo pensa, né? Lá vem mais uma história de homem violento, abusivo, narcisista. Mas não é nada disso não, já vocês vão ver. O namoro foi rolando, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Depois de 1 ano e meio juntos, Sandra resolveu ir no Brasil buscar a filha dela para morar com eles. Sandra tem uma menina que na época tinha 9 anos e tinha ficado com a avó para a mãe poder trabalhar na Europa. A ideia era a Sandra se estabilizar para depois trazer a menina para viver com ela. Eu vou chamar essa menina de Melissa. Aí, com a chegada da Melissa em Portugal, Ronaldo alugou uma casa de 2 quartos. Um quarto para eles, o casal, e o outro para Melissa. E Ronaldo foi paizão. Chamava Melissa de filha. Melissa, que nunca teve pai, começou a descobrir ali o quanto era gostoso ter essa força masculina por perto.
Ronaldo era provedor, comprava as coisas que a Melissa queria e não era bom só por esse lance de dinheiro, não. Eles brincavam juntos, Ronaldo era carinhoso, protetor, ele era pai. Ele era um pai de verdade. E Melissa se apaixonou por ele. Eu falo paixão nesse sentido, de estar encantada com a possibilidade de ter um pai. Inclusive, a Melissa chamava o Ronaldo de pai. A vida da Sandra estava perfeita. Não tinha nada ali que pudesse dar errado. Ela trabalhava, abriu uma empresa de organização e faxina, tinha um marido muito bom, honesto, gentil, bondoso. O que podia dar errado? Exatamente isso. Ele era um cara honesto, gentil e bondoso. Aí vocês vão falar, mas isso é qualidade. Onde que isso pode ser ruim? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Não, já falei isso aqui. Calma que eu chego lá. Um tempo depois da Melissa estar morando com eles, Ronaldo chega em casa com cara toda preocupada, precisando conversar. Sandra, a situação lá em Portugal não tá boa e minha ex tá querendo vir morar aqui. Tudo bem se ela ficar aqui em casa até achar um lugar pra ela? Para tudo. Ex em Portugal? Morar com eles? Mas que ex é essa? Vamos lá. Vou chamar essa ex de Vandinha. Ronaldo teve um caso com Vandinha muito tempo atrás e durante esse relacionamento eles tiveram um filho. Vandinha tinha um menino com outro cara e teve mais um com o Ronaldo. Sandra sabia disso? Claro, Ronaldo sempre ligava para falar com o filho e Sandra via ali pelo vídeo que o lugar que eles moravam não era nada bom. O namoro do Ronaldo com a Vandinha acabou porque Vandinha arrumou outro. Ela traiu ele. Ronaldo ficou sabendo, perdoou, mas seguiu a vida dele e prometeu que ia cuidar do filho. Agora, esse menino estava com 12 anos. E o que acontece aqui? Vandinha quer ir para a França para procurar um trabalho e precisa da ajuda dele. Oi, Ronaldo, teria como eu ficar com os meninos na tua casa só por um tempo, só até arrumar um serviço? E aí eu dou meu jeito e ajeito um lugar para mim. Aí, Ronaldo foi conversar com a Sandra e Sandra aceitou. Já tinha tanto tempo que eles estavam separados, o filho dele precisando de ajuda, que mal tem? Sandra confiava 100% no Ronaldo, não tinha por que dizer não. Vandinha chegou com os 2 meninos numa quarta-feira. Sandra distribuiu a casa assim. Vandinha, com os 2 meninos, ficaram no quarto da Melissa, junto com a filha, né, da Sandra. E o casal, ela e o Ronaldo, sozinhos no quarto deles. Primeiro dia de convivência foi tudo bem. Vandinha e Sandra, uma tratando a outra com muito respeito, uma respeitando o espaço da outra. Quinta-feira, segundo dia, também tudo muito amigável. E no terceiro dia, sexta-feira, uma coisa muito estranha aconteceu, para não falar outra palavra. Sandra chegou em casa depois do trabalho e as roupas do Ronaldo estavam dobradas. Tudo arrumadinho. Sandra achou aquilo meio que demais. Já tava recebendo a mulher da minha casa, já tava comendo a minha comida. Agora vai mexer nas coisas do meu marido? Não. Sandra foi conversar com Vandinha. Vandinha, é o seguinte, eu sei que você tá querendo fazer as coisas aqui pra ajudar, pra agradecer o que a gente tá fazendo pra você, mas olha só, não preocupa não com dobrar as roupas do Ronaldo, pode deixar que eu faço. Vai preocupar em arrumar um trabalho pra você, um lugar pra você ficar. Ela esperava que Vandinha respondesse: tudo bem, achei que estava ajudando, sei lá, reconheci ali, né? Não era a casa dela. Mas não foi isso que aconteceu. Vandinha enfiou o dedo na cara da Sandra e falou: você não manda nada aqui, eu faço o que eu quiser. E se alguém tiver que falar alguma coisa pra mim, esse alguém é o Ronaldo. Sandra levou um mau susto, mas não deu muita importância e pensou: deixa pra lá, na hora que o Ronaldo chegar, ele coloca essa mulher no lugar dela. Manda ela embora, faz o que tiver que fazer. Daí Ronaldo, quando chegou, ele escutou ali a reclamação das duas, só que Vandinha falou que quem arrumou as roupas do Ronaldo foi o filho dele, e não ela. Aí o que aconteceu? Ronaldo ficou do lado da Vandinha. Gente, isso aqui é só o começo. Sandra queria dar um soco na cara da Vandinha porque sabia que era mentira. Realmente, meninos de 13 anos não costumam pegar as roupas do pai para dobrar assim de forma proativa. Nem mandando faz, imagina sem mandar.
Mas o Ronaldo só falava pra Sandra ficar calma, pra ter paciência, aceitar o filho dele, que dali a pouco eles iam embora. Ele achava que eu tava com ciúmes do filho dele, mas eu não tava. O problema não era o filho, era essa mulher mentirosa na minha casa. A partir dali, o comportamento da Wandinha transformou. Antes, ela estava mais simpatiquinha, estava com comportamento de visita. Depois aí da treta das duas, ela começou a botar a banca de patroa. Wandinha passeava de baby doll pela casa. Baby doll é muito íntimo. Eu não deixo nem minha filha usar isso. Imagina outra mulher na minha casa e eu não ia falar nada. Ela era me provocando. Aí o negócio desandou. Wandinha falava coisa do tipo: quem tem que sair daqui é você e não eu. Wandinha chegou a empurrar a Sandra. E Sandra contava pro Ronaldo. Você não tá vendo o que ela tá fazendo? Ela tá me provocando. Mas Ronaldo falava: Vocês param com isso. Era o que ele tinha pra falar. As duas mulheres quase se pegando em casa e Ronaldo: vocês param com isso. Sandra perdeu o controle e mandou ele sair de casa. Ele, o filho, o outro menino, a ex-namorada, eles tinham combinado que se um dia eles se separassem, Ronaldo sairia de casa. Então agora a Sandra estava querendo era colocar todo mundo pra rua. Eu trabalho, eu banco minhas coisas, se for preciso, quero todo mundo fora daqui. Surtou. Só que tinha uma questão. Para quem escuta de fora, parece um detalhe, mas não é. A Europa sofre com os lances de imóveis, que eu falo aqui o tempo inteiro, né? Não tem casa para alugar e isso é um problema muito sério. Então, se Sandra colocasse Ronaldo para fora, ele não ia ter para onde ir. Na real, ele nem ia sair porque não vai sair de casa para viver na rua. Sandra queria chamar a polícia para botar todo mundo na rua, mas se ela chamasse, ela podia perder a guarda da filha dela. Olha a confusão. Porque Sandra tinha residência em Portugal, mas não estava legal ali na França. E essa coisa de tirar a guarda dos pais acontece bastante aqui na Europa. Ela tinha medo de chamar a polícia e acabar dando ruim para ela também. Então, o que Sandra podia fazer? Engolir os desaforos e ficar quieta. Quieta assistindo a mulher reinar lá na casa dela. Wandinha fazia a janta todas as noites para esperar Ronaldo. Jantinha no fogão, com as panelas da Sandra. Não dava nem espaço para Sandra cozinhar a própria comida. Sandra se mudou para outro quarto. Ela foi ficar no quarto da filha. Os meninos foram para o quarto do Ronaldo e Wandinha foi para o sofá, cama, da sala. Sandra chegava em casa e ia direto para o quarto dela. Sandra e a menina se trancavam dentro do quarto até para comer. Elas comiam dentro do quarto. Eu preferia ficar trancada lá com a Melissa porque se essa mulher encostasse a mão na minha filha, eu arrebentava ela. Sandra e Melissa viraram visita. Visita na própria casa. Para não falar outra coisa pior, né? O dia que Wandinha não fazia janta, ela e Ronaldo saíam para jantar. Mas, gente, que pesadelo. A ex saindo com teu marido, ali, na tua cara. Outros dias, Wandinha comprava cerveja e ia beber com o Ronaldo no quarto dele. Isso porque Ronaldo nem bebia antes, agora ele bebia com a ex, dentro do quarto dele. Sandra só ficava escutando as risadas dos dois. Nisso, Ronaldo ficou com raiva da Sandra e mudou completamente o jeito de tratar a filha dela, a Melissa. Essa raiva, gente, veio de tanto a Sandra reclamar para ele da ex, né? Acho que é óbvio, mas não custa explicar. Antes, era aquele paizão, né? O Ronaldo tratava a menina super bem. Agora, excluiu a Melissa completamente. Como eu disse, a Sandra e a Melissa, quando elas estavam em casa, elas ficavam dentro do quarto o tempo todo para evitar confusão. Mas pensa, a menina é uma criança, né? Começou a ter um comportamento mais rebelde. Com esses problemas, Melissa passou a ficar muito tempo no celular. Aí Sandra foi pedir ajuda pro Ronaldo, porque antes ele ajudava ela a cuidar da filha. Dava conselhos, conversava com a menina. Sandra foi conversar com ele. Ronaldo estava fazendo janta junto com a Wandinha. E o que ele falou? Não sabe cuidar da tua filha, não? Do meu filho cuido eu. Melissa escutou e começou a chorar. Tipo assim, agora ele não é mais meu pai? Pois é, excluiu total a menina. Nem carinhoso era mais. Quando ele falou esse lance aí, não sabe cuidar da sua filha, não, Wandinha começou a rir. Sabe aquela risadinha irônica? Como quem quer dizer, se ferrou? Melissa nunca mais chamou Ronaldo de pai. Ai, ai. Vou até respirar fundo aqui.
Bom, Sandra foi procurar ajuda na igreja. Ela é evangélica. As irmãs falaram lá para ela que a mulher trouxe uma energia ruim para dentro de casa. Falaram lá para Sandra que era espiritual. Eu não concordo com isso não, mas depois eu comento. Já tinha 1 mês que a vida da Sandra estava de cabeça para baixo quando ela recebeu uma notícia que ia piorar ainda mais a situação. Sandra descobriu que estava grávida. Ronaldo tinha muita vontade de ter outro filho, queria uma menina, era o plano deles. Mas quando escutou a notícia da gravidez, o que ele fez? Desconfiou da Sandra. Ele não acreditou nela porque Sandra só tinha feito um exame de farmácia. E a coisa foi piorando. Melissa foi entrando em depressão, Sandra só chorava. Teve um episódio aqui que dá para ilustrar muito bem como é que estava o clima na casa. Sandra tem uma caneca de estimação do Mickey que ela comprou na Disney. Sandra viu a caneca usada na pia e começou a confusão. Foi lá reclamar pro Ronaldo, só que Wandinha já adiantou. Foi seu filho que usou. Ronaldo não falou nada. Já Wandinha disse assim: Tá achando ruim? Pega e leva pro seu quarto. Mas tudo era da Sandra. Ela ia levar tudo pro quarto dela? Quer dizer, a casa não era mais dela? Olhando de fora, era isso mesmo. De dentro, também. Sandra ficou tão pé da vida que deu um murro no armário e a porta, que era de vidro, acabou quebrando. Melissa começou a chorar de ver essa cena. Essa cena só não, né? Chorou por tudo que estava acontecendo. Eu acho que a Sandra não quebrou o armário por causa de uma caneca, mas por causa aí de toda essa tensão acumulada. O lance foi tão pesado que Sandra foi pedir ajuda para o dono do apartamento que eles moravam. Esse dono também era brasileiro. Sandra falou assim: Olha só, tá acontecendo isso assado. Se você não tomar nenhuma providência, vai bater polícia aqui na tua casa e vai dar ruim pra você também. O homem marcou uma reunião com o casal para resolver a situação. Uma coisa, ninguém tinha documento. Então, se a polícia batesse ali, podia dar ruim para geral, até pro dono da casa. Nessa reunião, foi combinado que, olha só isso, Ronaldo ia sair da casa junto com Wandinha e os 2 meninos e deixar a casa para Sandra viver com a filha e com o bebê que estava na barriga dela. Que confusão! Sandra falou assim: Você é um moleque, vai me deixar grávida aqui sozinha com a menina? O dono do apartamento deu 1 mês para eles saírem. Aí, nesse período, Ronaldo tentou ajeitar as coisas, só que o lance é que por ligação ou por mensagem, ele era uma pessoa, tipo, apaziguadora, só que quando estava com as duas, ele não fazia nada assim, para acalmar. Ele meio que baixava a cabeça para outra. Wandinha falava e ele obedecia. Sandra chegou a ameaçar os 2 de morte. Ela chegou a falar assim pro Ronaldo: Hoje eu tô estressada, vou chegar em casa e botar as coisas tudo pra fora. Se você entrar no meio e se intrometer, eu meto a faca. A ameaça surtiu efeito. Sandra estava tomando café com uma amiga em casa quando Wandinha chegou para arrumar as coisas dela para ir embora. Foi pegando as roupas dela, dos meninos, colocando dentro da mala, levou tudo para fora e voltou para limpar o quarto. Só que em vez de ficar quieta, já que tá sair tranquila, né? Wandinha ameaçou a Sandra. Ela falou lá que a Sandra engravidou de propósito, que ela não ia ficar com o Ronaldo, que ela ia denunciar a Sandra para a imigração e ainda jogou praga. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Sandra fez o quê? Foi pra cima da mulher para arrebentar mesmo. A sorte é que a amiga e a filha, a Melissa, estavam lá e não deixaram isso acontecer. Bom, Wandinha foi embora falando que ia fazer da vida da Sandra um inferno. E assim, Wandinha foi embora com os meninos. Quando toda essa confusão começou, quando Wandinha chegou botando banca de rainha, Sandra comprou uma câmera e escondeu na sala. Então, mesmo quando ela não estava em casa, ela escutava o que estava acontecendo ali. Pelas conversas, a Sandra escutou, ela chegou à conclusão que Wandinha não queria nada com o Ronaldo, que a intenção dela não era ficar ou voltar com o ex. A única coisa que Wandinha queria era alguém para ajudar a ela começar a vida ali na França. Uma escada para ela subir. Ronaldo seria essa escada. Pô, a mulher estava morando de graça, comendo de graça.
Então, quer dizer, ela fez um inferno na vida da Sandra por puro oportunismo? O que vocês acham? Oportunismo mesmo porque Wandinha usou o ex para se dar bem num lugar novo? Ou ela gostava dele e queria voltar? Tem mais uma teoria, a espiritual, que as irmãs lá da igreja falaram. Será que tinha uma carga espiritual negativa na casa? Eu vou falar aqui o que eu acho, na minha opinião. Wandinha e Sandra não tem nada a ver uma com a outra. Quem botou as duas juntas? Ronaldo. Para mim, essa confusão só aconteceu porque Ronaldo é bonzinho demais, ao que parece se deixa ser manipulado pela ex. No lugar da Sandra, para começar, Priscila, não teria aceitado o ex dentro da minha casa. Quer ajudar? Dá uma pensão extra, ajuda com aluguel, comida. Mas na minha casa, não. Ele não tinha nem que ter perguntado. E quando Sandra reclamou da primeira vez, lá no dedo da cara, ele tinha que ter consertado a situação ali. Botado as duas mulheres na mesma casa, mas isso não acontece nem nos países que o marido pode ter várias esposas. Imagina onde não pode. Então, para mim, não tem essa coisa de espiritual, não. Para mim, isso daí é homem fraco. Aí você me pergunta, que fim deu essa história? Melissa hoje tem 13 anos. Depois de toda essa confusão, ela começou a se cortar. Automutilação. Ela chegou a cortar os próprios pulsos. Olha que final trágico que toda essa história podia ter dado. Hoje, Melissa faz terapia. Wandinha foi embora com os meninos, mas Ronaldo ficou. O dia que eu conversei com a Sandra, ela me falou que eles moravam juntos, mas mal tocavam no assunto do que aconteceu. Cada um na sua. Não tinha mais casamento. Era só um convívio. E daí, uns dias depois da nossa conversa, ela me mandou uma mensagem assim. Bom dia, Priscila. Eu tava aqui ouvindo o podcast e pensei em te escrever. Ontem, depois de tantos dias, falei com o Ronaldo sobre tudo o que aconteceu. E ele confessou o erro que ele cometeu. Ele disse que via as malícias da outra, mas que ele tentou arrumar um lugar para eles ficarem e ao mesmo tempo não encontrava. Que ele também estava cansado daquela situação, mas não sabia o que fazer e não podia jogar a Wandinha na rua por causa das crianças. Foi tudo esclarecido, então a gente se acertou, pedimos perdão um pro outro. Mas nossa história vai continuar como amigos, por causa da nossa bebê. Ronaldo pediu perdão pra Melissa. Disse que ele ama ela como uma filha. Isso foi dito de olhos cheios de lágrimas. Ele sentia a falta dela, principalmente do jeitinho dela de receber ele em casa, assim, no final do dia, com os braços abertos. Enfim, uma nova história realmente se iniciou, mas como uma amizade. Quer dizer, eu acho que no total, Wandinha ficou na casa deles por 3 meses. Levou 3 meses para acabar com um casamento de 3 anos e podia ter acabado muito pior. Isso aconteceu tem pouquinho tempo. Sandra ainda está grávida e o bebê vai nascer numa família dividida. Quero dizer, toda desestruturada. Essa foi a história da Sandra. Na semana que vem, a gente embarca para a Áustria. É a primeira vez que eu vou contar uma história da Áustria aqui e o clima vai mudar. A gente vai ter um clima um pouco mais pesado, uma pegada um pouquinho de Halloween. A gente se vê na próxima quinta-feira. Espero vocês. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.